Olá, a gente vai continuar a nossa revisão falando em multiplicação e divisão de fração. Aqui onde está o cursor. Como é que eu multiplico e divido frações? Aqui eu quero multiplicar, onde está o cursor, 2 quintos multiplicado por 10 oitavos. Você pode fazer assim, ó. Você multiplica normalmente os numeradores, 2 vezes 10, 20, coloca em cima. Multiplica os denominadores, ó. 5 vezes 8, 40, coloca embaixo. Então, multiplicação de fração. Multiplico normalmente os numeradores, coloco em cima. Multiplico denominadores, coloco embaixo. Ao chegar aqui, você pode simplificar. Você pode dividir em cima e embaixo por 10. Dá 2 sobre 4. Ainda pode simplificar. Divide em cima e embaixo por 2. Ó, dá 1 meio. Ou, na forma decimal, 0,5. Né? Por que simplificar? Posso deixar desse jeito aqui? Ó? Pode. Você simplifica para deixar os números menorzinhos, que é melhor de trabalhar, certo? Aqui é a mesma multiplicação, ó, 2 quintos e 10 oitavos. Você pode fazer assim também, economizar tempo, né? Certo? Economizar esforço. Você pode simplificar antes de multiplicar. Então, observe que é a mesma multiplicação, só que agora, antes de multiplicar, eu vou simplificar. Você vai dividir em cima e embaixo pelo mesmo número toda a vida que der. Né? Aqui, ó, o 2 e o 8 em vermelho, eu divido em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Então, 2 e o 8 eu dividi por 2 em cima e embaixo. Ficou 1 e 4 em vermelho. Ainda posso. Ó, o 5 e o 10 em laranja, dá para dividir em cima e embaixo por 5. 5 por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Certo? Então fica 1 e 2. Aí você multiplica os números coloridos. Ó. 1 e 2, 1 vezes 2, 2 em cima, embaixo. 1 vezes 4, 4. Ao chegar aqui você simplifica. 2 quartos, divide em cima e embaixo por 2, ó, dá 1 meio ou 0,5. Observe que deu a mesma coisa em cima. Ó. É claro, né? É a mesma multiplicação, certo? Só que aqui embaixo eu simplifiquei antes de multiplicar. Economiza o tempo e esforço, né? Então, primeiro você simplifica quando der, depois você multiplica. Essa aqui, ó, é a mesma multiplicação, certo? Eu vou fazer a simplificação, só que eu vou escolher números na mesma fração. Não faz diferença, ó. Eu vou dividir o 10 e o 8 por 2. Aqui em vermelho, ó. 8 por 2, 4 em vermelho. 10 por 2, 5 em vermelho. Então, você divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Pode ser na mesma fração ou pode ser em frações alternadas, não faz diferença. Contanto que seja em cima e embaixo, a divisão, certo? Pronto. Ficou 5 aqui em cima e esse 5 aqui eu posso simplificar com esse 5 aqui, ó. Aqui em laranja, ó. Vou dividir esses dois 5 por 5. Laranja. 5 dividido por 5 dá 1. Esse 5 em vermelho por 5 dá 1. Certo? Ficou 1 vezes 2, 2 em cima, e 1 vezes 4, 4 embaixo. 2 quartos ou 1 meio, que é 0,5. Certo? Então, para evitar fazer muita conta, você simplifica como? Dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Ou em frações alternadas, ou na mesma fração, não faz diferença. Certo? Essa aqui, ó, essa 4. Quero multiplicar essas três frações aqui, ó. Você pode fazer pelo jeito mais trabalhoso. Multiplica todo mundo em cima. Ó. 3 vezes 20 vezes 50. 3.000 em cima e embaixo. 5 vezes 12 vezes 60. 3.600 embaixo. Ao chegar aqui, depois de fazer essa conta grande, você pode simplificar. Em cima e embaixo eu vou dividir por 100. 3.000 por 100. Aqui eu errei, é um 100. Aqui é 100, certo? 3.000 por 100, 30. 3.600 por 100, 36. Aqui eu simplifico. Em cima e embaixo, divido por 3. Dá 10 sobre 12. Ainda posso simplificar por 2. Ó. Por 2 em cima e embaixo dá 5 sobre 6. Certo? Ou posso fazer pelo jeito mais simples, menos trabalhoso. Ó. Aqui é a mesma multiplicação. 5 e 4 é a mesma coisa. Ó. Só que aqui eu vou simplificar antes de multiplicar. Certo? Aqui em laranja, ó, o 5 e o 20, eu posso dividir em cima e embaixo por 5 em laranja. 5 por 5 dá 1 em laranja, 20 por 5 dá 4.
Ficou 1 e 4 em laranja. Esse 3 e esse 12, tá em cima e embaixo? Tá. Então posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Dá por 3, ó. 3 por 3 dá 1. Aqui tá em verde, né? Dá 1, certo? E 12 por 3 dá 4. Então aqui em verde, ó, o 3 e o 12, eu divido em cima e embaixo por 3. Fica 1 e 4 em verde. Ainda dá para você simplificar, ó. Os 50 e os 60, aqui em vermelho, você divide em cima e embaixo por 10. Fica 5 e 6 em vermelho. Pronto. Agora você multiplica em cima os coloridos, ó. 1 vezes 4 vezes 5, 20 em cima. Agora embaixo, 1 vezes 4 vezes 6, 24. Aqui dá para simplificar, ó. Em cima e embaixo por 2. Fica 10 sobre 12, que você simplifica de novo, dividido por 2, dá 5 sobre 6, ó. Deu a mesma coisa, certo? Só que embaixo ó, eu faço menos conta, porque você simplifica primeiro, depois é que você multiplica. Então, lembrando que simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, toda a vida que der para fazer isso, certo? Pronto. Essas 6 aqui, isso aqui é a divisão de fração. Eu vou dividir 2 décimos por 8 sobre 5. Você pode representar essa divisão assim, pode representar assim, ó, a mesma coisa, né? O símbolo de divisão. Pode representar assim, 2 décimos barra 8 quintos, ou pode representar assim, ó, 2 décimos barra 8 quintos. Então, 4 maneiras de você representar essa mesma divisão, certo? Isso aqui é 2 décimos dividido por 8 quintos. Como é que eu faço essa divisão? Você repete a primeira fração, 2 décimos, multiplica pelo inverso da segunda. 8 quintos você inverte, fica 5 sobre 8. Então, como é que eu divido fração? Você transforma elas numa multiplicação. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da outra, da segunda. 8 quintos você vai inverter. O 5 vai para cima, o 8 vai para baixo. Então, transforma a divisão numa multiplicação. Isso aqui você sabe fazer, ó. Você simplifica, ó. O 2 e o 8 dá para dividir por 2, em cima e embaixo. Certo? Aqui está em laranja, né? 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Ficou 1 e 4. Ainda dá para simplificar. O 10 e o 5 em vermelho, ó. 10 por 5 dá 2, 5 por 5 dá 1. Então fica 1 em cima, e embaixo 2 vezes 4, que é 8. 1/8 ou 0,125 na forma decimal. Certo? Então, divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Transforma a divisão em uma multiplicação. Essa aqui, ó. Aqui eu tinha errado, certo? Quis aproveitar o slide. Mas aqui é um 30, certo? Isso aqui é 60 dividido por 30. Aproveitei o slide, né? Para não ter muito trabalho. Dividido por 30. Essa aqui é uma divisão de fração. Como é que você vai fazer? Observe que o 30 e 30 sobre 1 é a mesma coisa, né? Não deixa de ser 30, né? Então isso aqui, na verdade, é uma divisão de fração. 60 sobre 30 dividido por 30 sobre 1. Como é que você faz? Repete a primeira fração, o 60 sobre 30, multiplica pelo inverso da outra. A outra é 30 sobre 1. Aí você inverte. 1 sobre 30. Então repete a primeira, troca o dividido por um vezes. Inverte a outra. Certo? Repete a primeira, multiplica por inverso da segunda. Ao chegar aqui, ó, repetir a fração, você simplifica. Você pode dividir aqui em vermelho, ó, o 30 e o 60, você pode dividir por 30. 30, né? Fica 1 e 2 em vermelho, ó. Dividir em cima e embaixo por 30. Esse 2 e esse 30, você pode dividir em cima e embaixo por 2. Fica 1 e 15 em laranja. Certo? Então em cima fica 1 vezes 1, 1, e embaixo 15 vezes 1, 15. Certo? Fica 1 sobre 15. Então, divisão de fração. Repete a primeira, certo? Multiplica por inverso da outra. Essa oitava aqui, ó, essa divisão. Observe que eu tenho parênteses dos dois lados. Será que eu divido 1/3 por 1/2 primeiro? Como é que eu faço? Ó, se você colocar aí no chat GPT, me liste as regras de precedência das operações matemáticas. Quem é que precede? Quem vem primeiro? Quem vem depois? Ele vai lhe dizer o seguinte. Primeiro você vai ter que resolver os parênteses. Primeiro parênteses. Depois resolve potências e raízes. Depois vem multiplicação e divisão. Aqui aparecer primeiro, né?
Se aparecer primeiro uma divisão, da esquerda para a direita, faz primeiro a divisão. Se aparecer primeiro a multiplicação, primeiro a multiplicação, certo? E por fim, adição e subtração, certo? Só um lembrete. Aqui multiplicação e divisão, você faz o que aparecer primeiro, ó. 10 dividido por 2, aqui eu boto 5, fica 5 vezes 5, certo? É quem vem primeiro. Então primeiro aparece uma divisão, certo? Então o chat vai lhe dizer o seguinte: você faz primeiro parênteses, depois potências, depois multiplicação e divisão e depois adição e subtração. Então, nesse caso aqui da direita, deixa eu dar uma ampliadazinha aqui, ó. Apareceu essa mãozinha dupla aí, né? Tá legal, né? Vamos lá, vamos assim. Nesse caso aqui da direita, você tem que descobrir o resultado dessa subtração e o resultado dessa outra aqui. Fazer primeiro quem está nos parênteses, certo? Depois é que você faz a divisão. Vamos descobrir esse resultado aqui, ó. Aqui, essa subtração de frações. Você tira o MMC de 5 e 3, 15, né? 15. Divide o 15 pelo 5, multiplica pelo 2. Divido pelo de baixo, multiplica o resultado pelo de cima. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6, ó. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Agora faça a mesma coisa com a outra subtração. O MMC de 2 e 5 é 10. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, né? 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Certo? Pronto. Então, o primeiro parênteses fica essa fração aqui, né? Essa fração aqui é quanto? 6 menos 5 dá 1 sobre 15. O segundo parênteses é essa aqui, né? 5 menos 6, menos 1. Menos 1 sobre 10. Então, o primeiro parênteses vira essa aqui. O segundo parênteses vira menos 1 sobre 10. Ao chegar aqui, você tem uma divisão de duas frações. Você vai repetir a primeira, 1 sobre 15, multiplica pelo inverso da segunda, que é o inverso de 1 sobre 10, de menos 1 sobre 10, menos 10 sobre 1. Então, eu transformo a divisão na multiplicação. Repita a primeira, multiplique pelo inverso da outra, certo? Ao chegar aqui, você pode simplificar antes de multiplicar, né? Observe que o 15 e o 10, aqui em vermelho, eu posso dividir em cima e embaixo por 5, né? 10 dividido por 5, 2. 15 por 5, 3. Então fica 3 e 2 aqui em vermelho, né? Fica 2 vezes 1, 2 em cima. 3 vezes 1, 3 embaixo. Com um sinal menos, né? Um sinal menos, certo? Esse outro probleminha aqui, ó. Aqui você tem uma divisão. Só que do lado esquerdo da divisão, você tem um parênteses. Lado direito tem outro parênteses. Então, primeiro você vai descobrir quem são os parênteses do lado esquerdo e direito, para depois fazer a divisão, né? O parênteses lado esquerdo, subtração de fração. Observe que tem um 3 e o 5 embaixo, o MMC é 15. Então, como é que você faz aqui? Subtração de fração. Você pega o MMC, divide pelos números de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Então, fica 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Ó. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 2, 6. A primeira fração, a primeira subtração ficou isso aqui. Agora, o outro parênteses, esse aqui, ó. Observe que esse 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1, né? Então, você vai tirar o MMC de 2, 1 e 3. Ou seja, 2 e 3, que dá 6, né? 6 divido pelos números de baixo, multiplico pelo de cima, né? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 3, 18. Aqui é mesmo que ter 1 embaixo, né? 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8. Né? Então, o primeiro parênteses fica isso aqui, ó, 10 menos 6, que é 4, fica 4 sobre 15, primeiro parênteses. O segundo parênteses fica 3 menos 18 menos 8, menos 23. Menos 23 sobre 6. Então, isso aqui é o primeiro parênteses, o resultado. Isso aqui é o resultado do segundo, certo? Então, você ficou aqui, ó, com uma divisão de duas frações. Aí, como é que você faz aqui? Divisão de fração. Repete a primeira fração,
multiplica pelo inverso da outra. Troca a divisão por uma multiplicação. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aqui o 6 vai para cima, o 23, o menos 23 vai para baixo, né? Pronto. Como é que eu multiplico isso aqui? Você pode multiplicar os numeradores e os denominadores, né? Ou pode fazer de uma maneira mais simples, mais compacta. Você pode simplificar aqui, ó, o 15 e o 6. Você pode dividir em cima e embaixo por 3, né? Em cima e embaixo por 3. Vermelho, ó. 6 por 3 dá 2, 15 por 3 dá 5. Então fica aqui em vermelho 5 e 2. Agora eu multiplico 4 vezes 2, 8 em cima. Embaixo 5 vezes 23, 115. O sinal menos, ó. O lado esquerdo é mais, o outro lado é menos, né? Mais com menos dá menos. Então, menos esse número aqui, certo? Menos 8 sobre 115. Você pode, caso você tenha alguma dificuldade em fazer isso aqui, você errou algum canto e você não sabe onde é que você errou. Você pode usar o Microsoft, deixa eu clicar aqui. Ó, aqui você pode usar o Microsoft Math. Você escreve a expressão, ó, que é a mesma expressão, você usa no seu celular, né? O Microsoft Math, você bota aí no seu celular, né? No Play Store, você coloca a expressão e pede para ele resolver. Aí ele vai mostrar os passos da resolução, os passos, ó. Mostrar os passos. Ele mostra os passos, ó, da resolução. Então, se você cometer algum erro nessa expressão aqui, você pode no Microsoft Math, que você bota aí no seu celular, você pode ver os passos dessa resolução, ver passo a passo. Aí ele mostra que lá no fim vai dar esse número aqui, ó, menos 8 sobre 115. Então, você pode usar isso aqui com uma ferramenta adicional para você resolver os seus problemas, descobrir onde é que você errou, certo? Você tenta resolver sozinho e usa o Microsoft Math para você descobrir onde é que você errou. Você usa no celular mesmo, né?